Todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Apostólica Atitude Real. Para você que está aí nos assistindo, receba o abraço fraterno desta igreja que ama você. Você que está na sua casa, preparou todo o momento, separou esse momento para estar ouvindo a mensagem do Senhor. E o Senhor tem falado conosco desde a abertura. Sim, irmãos, desde a abertura o Senhor tem falado poderosamente conosco. Nós sentimos o calor do Senhor, aquela chama do Espírito Santo acesa no nosso meio, e é aquilo que invade, vai além daquilo que nós podemos imaginar. E nós estamos vivendo de fato um momento em que a igreja ela precisa ser fortalecida. Nós estamos passando por muitas situações, o povo de Deus está passando por muitas situações, e uma coisa que eu tenho visto que tem chamado a minha atenção é uma palavra chamada polarização. Eu quero explicar para os irmãos o que é essa palavra, o que ela representa. Polarização significa, por exemplo, se eu gosto da cor verde, e aqueles que me acompanham tudo acabam também gostando dessa cor verde, aí passa-se a odiar, por exemplo, aqueles que gostam da cor azul ou cor amarela. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós estamos vivendo um momento da nossa vida em que parece que nós retornamos a uns 2000 anos antes de Cristo. E a polarização é algo que tem feito e tem nos escravizado em muitas coisas. Parece que quando nós não tomamos a decisão, ou se nós não tomamos partido de alguma coisa que a maioria fala, nós somos apedrejados. E a polarização é algo que precisa ser cortado do reino de Deus, sabe? Não, porque o Senhor Jesus ele pregou a igualdade, o respeito. É claro que as diferenças de opiniões elas fazem parte da nossa vida e nós temos que entender. Agora, diferença de opinião e exigência de se aceitar aquilo que está sendo colocado, não. Amém, queridos? Então, eu quero trazer uma palavra hoje para fortalecer a igreja do Senhor, para fortalecer vocês, os irmãos que estão aqui, tá? Que nós temos que estar alinhados e firmados na palavra de Deus. Nós temos que estar certos de que é isso e não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias que estão se apresentando aí fora, nem pelo pânico daquilo que nós estamos vendo no mundo e pela insegurança que o mundo todo está passando e que está nos atingindo. Sim, com base nisso, eu quero ministrar aos irmãos uma palavra hoje que tem por tema: não temas, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Amém? Podem se sentar, queridos. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. O profeta Isaías, ele vai dizer exatamente isso. O tempo que estava sendo vivido naquela época era um tempo em que a Babilônia começava a cercar Jerusalém. Então o povo estava vivendo uma fase muito difícil. Era uma fase de opressão, que eles sabiam que a qualquer momento a invasão iria acontecer, como de fato veio acontecer, e o povo todo foi levado como escravo para a Babilônia. Mas o Senhor, Ele tem para Ele aqueles que já são os escolhidos dEle. O povo escolheu a partir de um homem, Abraão, e a partir de Abraão, uma nação inteira, uma nação que adora ao Senhor, da qual eu e você fazemos parte. Nós somos parte dessa nação que adora ao Senhor. E o Senhor jamais, jamais irá deixar de fora os seus, mesmo diante da crise, e mesmo diante daquilo que aquele povo estava vivendo. E o Senhor, vendo toda aquela agonia, Ele diz, e Ele revela ao profeta Isaías, assim: diga ao povo, para que eles não temam, porque para onde eles forem, eu estarei presente. Hoje nós ouvimos aqui, nas ministrações que foram feitas, da presença do Senhor,
Ele está presente em todo o lugar. Em toda circunstância, o Senhor está presente. Amém, queridos? Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Eu quero trazer para vocês, nós não podemos perder, e eu quero passar um alerta para a igreja, mas não para que vocês tenham medo, não é para ter medo, sabe? Mas nós temos que fortalecer, nós temos que estar fortalecidos e ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que é difícil para nós, às vezes, entendermos, é que nós, apesar de estarmos sendo submetidos a um governo humano, o nosso governo não é desta terra. A igreja de Cristo está acima disso. E às vezes nós temos dificuldade para entender o que é estar acima deste governo humano. Estar acima do governo humano significa que você está totalmente alinhado ao Senhor, que você está totalmente dependente dEle, que independente das circunstâncias que se apresentam, você vai confiar plenamente no Senhor, em que tudo terá um final bom, porque a esperança, ela não pode morrer. Ela não pode morrer. Então é preciso que a gente se lembre sempre que os sinais de crise, tá? Uma coisa que todo cristão ele deve ter em mente é que guerras sempre existiram, sempre aconteceram. Talvez hoje nós fiquemos um pouco assustados com a forma como que as coisas vêm acontecendo, mas as guerras, o horror da guerra, o horror das consequências das guerras sempre acompanhou a história da humanidade. O homem parece que sempre sentia prazer em levantar armas. E não é diferente nos dias de hoje. E essas coisas é que nós temos que estar atento. O povo de Deus tem que estar atento, porque há uma promessa de cuidado do Senhor para livrar todo aquele que deposita sua total confiança nele. É preciso ter essa total confiança nele. Nós sabemos que os tempos são difíceis, estão difíceis. Mas por quê? O Senhor ele nos dá a oportunidade única de, através do momento desse, nós nos entregarmos totalmente a Ele. Eu me lembro que nós temos o hábito, às vezes, de ficar ligados em notícias, ligado na televisão, vendo o que acontece, e tem muita mentira que também é falada nesses lugares, e às vezes nós não damos muita importância para essas coisas. Mas se tem uma coisa que fica martelando muito hoje na mídia, aquilo acaba entrando dentro de nós e aquilo acaba provocando uma tristeza profunda, porque nós esperamos algumas reações que não acontecem. Então, quando essas reações elas não acontecem, nós ficamos entristecidos. A mídia está carregada de informações. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, parece que nós estamos focados em tudo aquilo que acontece lá em Brasília. Só que se algo começa a sair contrário àquilo que nós achamos ser o correto, a gente já se entristece. Aquilo já é motivo para a gente ter um dia mau na nossa vida, e o cristão ele tem que entender que ele está acima dessa linha de pensamento. Nós prestamos conta ao Senhor Deus, ao Senhor dos exércitos, aquele que é o dono de tudo. Isso não quer dizer que nós vamos desobedecer a nossa Constituição, e nem nos lugares para onde Deus nos levar. Mas isso significa que nós temos que estar muito atento e não deixar que o nosso coração venha se envolver em meio de tristezas que são provenientes das coisas do mundo. Porque nós temos que estar focado no Senhor.
O que nós temos que fazer é orar para que estas circunstâncias que aí se apresentam passe, que vão embora. Mas, acima de tudo, quais as lições que nós vamos tirar desse momento? Qual a lição que nós vamos tirar desse momento? Eu me lembro que numa das últimas, acho que na última eleição, onde na hora que saiu o resultado ficou um jeito de velório assim, que foi uma coisa terrível, né? Aí perguntaram para mim, chegaram e perguntaram assim: apóstolo, e agora, como é que vai ser? Não, agora é tarde. A pergunta não é o que nós vamos fazer, o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Qual é a lição que nós vamos tirar desse momento que nós estamos passando, para quando vier outro momento similar a esse, nós não fiquemos como estamos hoje, por exemplo, a ponto de ficar desanimados com coisas que são provenientes do homem e não do Senhor? Onde está o teu coração? Onde a tua fé está firmada? Isso não quer dizer também que você tem que ser negligente, né? E fazer como aquela música que diz: vida leva eu, deixa a vida me levar. Não, de forma alguma. Mas é estar atento para as mudanças que estão acontecendo, é prestar bastante atenção e dobrar o joelho e orar. Neste momento, qual é a função da igreja? Que não deveria se perder, mas no tempo das vacas gordas, né? Normalmente se esquece desses momentos difíceis. Qual é a função da igreja? O que nós devemos fazer? Onde estamos falhando? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, sim ou não? Ou vocês acham que naquele tempo de Jesus as coisas eram um mar de rosas, era tudo maravilhoso, tudo lindo? Nem no tempo de Jesus, nem antes dele e nem depois dele está sendo. Mas ele deixou bem claro, ele falou assim: olha, no mundo vocês terão aflições. Então, o que nós precisamos fazer é manter os nossos olhos fixos na eternidade e não no mundo. E às vezes nós perdemos tempo deixando os nossos olhos ficarem nas coisas do mundo. Ai, o que será que vai acontecer? Ai, o que vai ser amanhã? Como que vai ser amanhã? O que eu vou comer? Parece que a gente até esquece daquele versículo onde o Senhor Jesus mesmo fala assim: olha, busque primeiro o meu reino, e todas as demais coisas, se eu tiver vontade, eu vou acrescentar. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Não. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos dificuldade, às vezes, de entender e crer. Não é acreditar, tá, meu filho? Não é acreditar, não, eu acredito. Não, eu creio. Crer. Crer é uma palavra mais forte que acreditar. Eu creio que ele vai acrescentar. Quem que está aqui, está vislumbrando que uma semana difícil pela frente? Só eu? Gente, eu preciso que vocês venham para o altar e eu vou sentar aí então, porque... Quem está vislumbrando que vai ter uma semana difícil pela frente? Isso, seja corajoso, levanta a mão. Isso. Só que por fé, nós cremos que o Senhor, por confiar em Deus, Ele vai nos dar o livramento. Quem crê? Ó, até quem não levantou a mão naquela hora, levanta agora, tá vendo? Por quê? Porque nós temos que estar atentos. Nós temos que orar e confiar, tá? Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 24, de 6 a 8, vai dizer assim, ó: vocês ouvirão falar, isso aqui é Jesus falando, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que nós estamos ouvindo hoje? Guerra e rumor de guerra, né? Até aquele aqui do lado, aqui na América do Sul mesmo, andou dizendo que ia invadir o Brasil, né? Então, rumor, isso é rumor, tá? Então, o que acontece? Olha só, Jesus já estava falando isso há mais de 2000 anos atrás. Então ele vai dizendo, olha, mas não tenham medo. Ele está falando aqui, ó, vocês fiquem apavorados, sai correndo. Ele está falando isso? Não. Então eu preciso me apropriar dessa palavra
e ter a certeza, assim, não, eu não vou ter medo. Assusta, mas eu não vou ter medo, porque eu confio no Senhor. Se eu confio no Senhor, então é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Querido, então se você está orando aí, tá? Na hora, vou estar tranquilo, Jesus está à porta, Ele vai voltar, e amém, eu vou seguir minha vida, deixa as guerras acontecerem e tal. E se não for o tempo de Jesus voltar, já parou para pensar nisso? Você vai ter que levantar mais um dia. Você vai para sua casa, vai levantar no outro dia e vai ter que trabalhar. E as guerras vão estar continuando. As situações vão continuar. Porque ainda não foi o tempo do Senhor voltar. E ele está bem claro aqui, fala assim, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo tudo isso, não estamos, queridos? A gente não está vendo todas essas coisas, né? Tem até uma brasileira que foi escalar um vulcão, não sei aonde, aí, parece que escorregou lá, está pendurada no penhasco aí. Sabe, gente, as coisas estão acontecendo. E nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados, achando que vai passar. Olha, Jesus, a gente tem que orar mesmo para o Senhor voltar. Mas a grande questão é a seguinte, Ele vai voltar no tempo dEle. Na hora que a igreja estiver toda unida, unificada. Há algo ainda que impede, né, do inimigo fazer mais coisas ainda. Vocês sabem o que é que está impedindo o inimigo de ser mais voraz ainda? É a igreja do Senhor, é a oração dos irmãos. E às vezes nós damos tão pouca importância para a oração, sabe? Então, Jesus, ele sempre alertou. Então, isso é motivo da gente ficar surpreso com essas guerras que estão acontecendo? Não. Se nós somos bons estudiosos da palavra de Deus, nós sabemos que isso vai acontecer, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou assim, mas segura aí, porque não é o fim não, hein? É só o começo. Quando ele diz que é só o começo, eu entendo no meu pequeno conhecimento, que assim, se isso que eu estou vendo é só o começo, então o negócio vai ficar tenso. Se o negócio vai ficar tenso, então o que nós temos como igreja que o que nós temos que fazer? Dobrar nosso joelho e clamar, que nem nós cantamos aqui tão forte aqui, ó. Clamar, chamar. Então, não é hora de espanto. Não é hora de espanto. É hora do quê? De vigiar. É hora de vigiar. Quanta gente, sabe, eu olho na semana passada, eu sei que muitos chocaram com aquilo que eu coloquei, mas eu quis colocar a ideia realmente do que é perder as coisas, perder tudo, do que é o pavor da guerra, que são coisas que acontecem, mas nós precisamos ver as coisas e enxergar e entender que assim, nós precisamos entender o porquê que tem pessoas, nações que estão caindo e porquê que nós estamos de pé. Você tem ideia do porquê que nós estamos de pé? Por que a gente pode aqui louvar livremente, adorar o Senhor livremente? O Senhor está concedendo essa graça para a igreja no Brasil, tá? Para que nós oremos por todas essas famílias, sejam eles cristãos ou não, que estão perdendo vida, estão perdendo casa, estão perdendo tudo. E nós estamos de pé, e o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos colocarmos de joelhos no chão e falar: Senhor, nós estamos aqui, Pai, ouve a nossa oração, porque às vezes daqueles lugares eles não têm nem forças mais para dobrar os joelhos de tanta dor e tanta dificuldade para gritar ao Senhor por socorro.
Por isso o apóstolo Paulo ele fala que nós somos membros de um mesmo corpo. Quando você machuca uma parte do seu corpo, o que o teu restante do corpo faz? Se você bate a tua mão agora no frio, imediatamente você vai com a outra mão e coloca a mão em cima. Por quê? Porque é uma tendência natural do corpo. E nós, como corpo de Cristo, nós somos obrigados, nós temos o dever de orar por aqueles que não podem nem dobrar o joelho, mas que estão sofrendo. Por isso que o Senhor mantém nações, de tempos em tempos, nações de pé. Essa é a nossa função. E quando a igreja do Senhor toma essa direção, as coisas começam a acontecer. O avivamento começa a acontecer nesse lugar. Eu creio que se nós formos tomados por um grande avivamento aqui nessa igreja, neste lugar, com essas pessoas que estão nos assistindo, há um mover sobrenatural do Senhor no mundo, porque o Senhor ele está buscando os remanescentes dele. Você sabe o que são os remanescentes? São aqueles que mesmo passando as dificuldades da vida, eles se mantêm firmes e fiéis ao Senhor. Ser fiel à palavra de Deus. O momento é difícil? É. Mas nós não podemos desanimar, queridos, de forma alguma. Porque o desânimo ele vai abatendo sobre cada um de nós. E na medida que o desânimo vai abatendo, nós vamos contaminando as pessoas que estão próximas da gente com esse desânimo também. Você já ficou perto de uma pessoa que é totalmente pessimista? Uma pessoa que só chega e diz, oh, bom dia, né? Nem responde, né? Não é horrível ficar perto de gente assim? É horrível. Porque aquilo parece que passa para a gente, aquele negócio. E nós temos que transmitir a paz mesmo em meio ao caos. Então, o cuidado de Deus, cada um de nós tem que entender o seguinte: o Senhor, Ele tem cuidado de cada um. Ele zela por cada um de vocês que estão aqui. Você prova isso. Olha o que diz o Salmo 46. Salmo 46. Ele não vai falar que Deus é nosso refúgio e fortaleza? A partir do capítulo 1? Ele vai falar. Assim, olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza. O que nós não podemos ter ou ser é aquele cristão que não vive na esperança. Nós não vivemos, a gente não vive por aquilo que a gente vê. Nós cremos naquilo que a gente ainda não vê, mas tenha certeza que com o Senhor elas vão acontecer. Sabe? Então, o que a gente entende, né, é que nós não podemos ficar nessa situação, em meio ao caos, achar que Deus não nos guarda. Mas a própria palavra diz que assim, Ele nos guarda, mesmo em meio ao caos. Mesmo lá, quando nós vimos a abertura lá que eu falei de Isaías 41, tá? O Senhor, mesmo vendo que o povo estava passando por aflição, e mesmo vendo que eles seriam levados cativo, como eles sabiam que seriam levados como escravos, e ficariam durante longos 70 anos, mas mesmo assim, o Senhor disse, olha, eu estarei presente com vocês. Há um juízo? Há. Mas o Senhor jamais vai nos abandonar. É essa certeza que eu quero que cada um de vocês tenha. Jamais Ele vai nos abandonar, jamais. Ele sustenta, tá? Ele protege, orienta e sustenta
o povo. Protege, orienta e sustenta. Então nós não podemos ter essa incredulidade, nós não podemos ser assim, tá? O que nós temos que fazer? A gente tem que vencer a ansiedade e o medo. São duas coisas que, às vezes, o inimigo ele tenta colocar em nós, a ansiedade e o medo. Lá em Filipenses 4, a palavra do Senhor diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então é o seguinte, meu coração, ele precisa ser guardado, o seu coração precisa ser guardado. O que a gente aprende aqui neste versículo é que, independente das coisas que nós estamos vendo aí fora, o nosso coração, ele precisa ser guardado. Ele precisa ser guardado. E como que eu vou guardar o meu coração? Como que eu guardo o meu coração? Porque a palavra, ela é bem clara, tá? Ela é bem clara. Seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como que eu vou ter minha mente em Cristo Jesus? Às vezes a gente fala tão pouco de Jesus, né? Sabe, queridos, a gente precisa deixar de ser religioso, hein? A gente tem que entender algumas coisas muito importantes. Às vezes não se dá o devido mérito para Jesus. Tem muita gente ainda, tem muito cristão ainda que olha para Jesus como aquele coitadinho da cruz. Aquele que até, eu acho que os irmãos já viram, em muitos quadros antigamente, assim, nas casas dos nossos avós, por exemplo, tinha aquele quadro de Jesus pendurado na cruz, todo ensanguentado. Queridos, o mesmo Jesus que foi para a cruz, como um cordeiro, é o mesmo que ressuscitou como um leão. E Ele é Deus. E eu creio que Ele é Deus. E você tem que crer que Ele é Deus. A maior dificuldade que se possa ter, principalmente no começo, na igreja, lá na igreja primitiva, eles tinham uma dificuldade muito grande para entender a Trindade. O que significa ser 3 em 1. O que significa Espírito Santo, Deus soberano e o próprio Jesus, o Filho. E isso é uma dificuldade que nós não podemos ter. Nós temos que crer que Ele agora é o leão e que está lá em cima e está vendo a minha causa, está vendo a sua causa. E mais que isso, Ele é não apenas um intercessor, Ele é o maior intercessor junto ao Pai. É Ele que está olhando para o Pai nessa hora e olhando para você, e Ele fala assim: Pai, dá mais uma chance. Eu sei que ele vai se arrepender, eu sei que ela vai se arrepender, eu sei que ali eu estou diante de uma pessoa que vai ser transformada. Dá essa chance, Pai. É isso que Ele está fazendo. Então, Ele realmente, Ele é o leão. E a ansiedade e o medo são coisas que às vezes querem nos perseguir. E nós não podemos deixar que essas coisas venham nos perseguir. Porque a ansiedade, a gente sabe que pela palavra de Deus, ela é inimiga da fé. Não adianta você falar que você tem fé se você ainda sofre de ansiedade. Se você ainda tem esse tipo de problema, ore ao Senhor. Chega na sua casa, dobra o seu joelho no silêncio do teu quarto, é você e Deus, e fala para Ele: Senhor, eu preciso me livrar disso, porque isso aqui é um mal que me persegue e me afasta de Ti. Então, isso, a ansiedade é isso. E Jesus, Ele faz o que? Ele oferece a paz. Mas o Jesus oferece a paz que o mundo não entende. Mas só nós conseguimos entender. E ainda por cima Ele fala assim, ó, você vai lá fora e vai falar dessa paz para aqueles que são incrédulos, para aqueles que precisam ouvir. A paz que excede todo entendimento,
E eu só vou conseguir isso porque essa paz que não é do mundo, ela é uma paz que é o quê? Sobrenatural. E o que é sobrenatural para nós? Sobrenatural para nós é aquilo que age no Espírito. Se nós nos movemos pelo Espírito, se nós somos espirituais, o que nos impede de enxergar e pedir as coisas ao Senhor concernentes ao reino de Deus, para que a gente possa andar num horizonte onde nós avistamos somente a eternidade? Porque quando você coloca os teus olhos na eternidade, quando você faz da eternidade aquilo que é o mais importante na sua vida, é incrível, mas o Senhor te dá uma força para você superar as coisas aqui terrenas que você não tem ideia. Não tem ideia. Mas como que nós vamos superar isso? Eu tenho que estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso estar cheio. Eu preciso ler todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso colocar meu joelho no chão todos os dias. Às vezes eu confesso que até eu mesmo chego e falo assim, vamos orar aqui sentadinho mesmo. E minha esposa fala, não, vamos dobrar o nosso joelho. E parece que é incrível que quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente está ali de joelhos, conversando com o Pai, não é fazendo uma oração pragmática, alguma coisa assim, não, quando você vai conversando com Ele, quando você vai expondo as coisas que estão acontecendo, você vai expondo para Ele os seus medos, aquilo que está afligindo a tua alma, você vai conversando, chega uma hora que você não tem vontade nem de levantar mais, porque você está conversando com o Pai, e Ele está te ouvindo, e é isso que Ele quer te ouvir. Não adianta você falar assim, eu não preciso orar porque Ele sabe o que eu preciso, mas às vezes o problema é que nem você sabe do que você precisa. Quantas vezes eu passei por isso, porque eu chegava diante do Senhor e falava assim, olha, o que é que eu preciso? São tantas coisas que eu não sei nem colocar em termos de prioridade, mas quando nós nos entregamos em oração e a gente começa a conversar e falando todas aquelas coisinhas, sabe, até aquelas coisinhas ruins que estão dentro de nós, o Senhor, Ele vai tirando aquilo e vai trazendo a paz dele, a paz em Cristo Jesus, que é a paz que o mundo não entende, mas é aquela paz que é espiritual. E é a paz que vai te dar forças para você prosseguir, para você continuar. Então, eu preciso me encher da palavra de Deus. Eu preciso me encher da palavra de Deus. Então, são atitudes que eu tenho que tomar, apóstolo? São atitudes. São atitudes que você tem que tomar. São posicionamentos que nós temos que ter na nossa vida. Posicionamentos, sabe, é olhar e enxergar e pedir para o Senhor, Pai, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, mas não tendo olhos altivos, não, eu quero enxergar com humildade. Senhor, me dá sabedoria para eu poder lidar com as situações e com as circunstâncias que têm se apresentado diante da minha vida, para que eu possa levar outras pessoas a terem esse entendimento também. Quando nós começamos a trabalhar nesse sentido, o que acontece? Nesses tempos difíceis, nós começamos a posicionar a nossa fé, nós começamos a posicionar a nossa integridade, nós começamos a não dar ouvidos para coisas que não vão nos acrescentar em nada. Isso não quer dizer que você está fazendo acepção de pessoas, isso eu escuto, aquilo eu não escuto. Não. É filtrar aquilo que chega até o meu ouvido. Aquilo vai me fazer bem ou não? Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ele já disse de uma maneira muito sábia, como todas as outras coisas que ele falou, falou assim, olha, tudo o que você fizer, seja em obra, seja em ação, faça como ao Senhor. Eu estou vendo um tempo ruim, mas eu não vou desanimar.
Eu vou procurar forças somente no Senhor para superar e suportar e dar forças ainda para quem está ao meu lado poder suportar junto comigo. O barco está balançando? Tá, né? O barco está chacoalhando, né? O vento está soprando, parece que está chovendo também, né? E nós estamos num navio no meio do mar. Não é verdade? A tempestade está para todos os lados. Mas Jesus está nesse barco. Ele está deitadinho com a cabeça encostada no travesseiro. Então, em vez de nós ir lá e acordar ele, Senhor, Senhor, acorda, você não está vendo o que está acontecendo? Vamos olhar, vamos estar dentro desse barco que está chacoalhando pra caramba, né? Mas ter a certeza de que Jesus está lá dentro, deitadinho, descansando com a cabecinha no travesseiro. Vamos olhar para ele e falar, pode chacoalhar o que for, mas ele está aqui, ó. Para onde ele for, vou. Amém? Se ele está no barco, para onde ele for, você vai. Para onde ele for, eu vou. Todos nós vamos. Deixa o barco chacoalhar, gente. Deixa, mas tenha a confiança e a consciência de que ele está ali junto e deixa ele descansar. Porque ele está nos ensinando o quê? Descansa. Descansa em mim, eu estou aqui. Eu estou presente. Eu estou presente. Eu estou aqui. É isso que ele está falando para nós. Nesta noite. Eu estou aqui. Sabe? Vamos ser luz e esperança nesse tempo difícil. Vamos nos esforçar e conseguir dar um sorriso. Pense que sempre tem uma pessoa, sempre vai ter alguém que vai estar numa condição mais difícil que a tua. E você está passando por uma série de coisas, mas ainda assim você dá um sorriso, porque quando você dá um sorriso, quando você dá um abraço, quando você estende a sua mão em tempos difíceis, passando por situações difíceis, o Senhor, Ele olha lá de cima, lembra que Jesus está do ladinho dele, Ele vai falar, Pai, abre um pouquinho mais essa torneirinha de bênção na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa criança, seja lá quem for. Abre um pouquinho mais, solta um pouquinho mais, libera a bênção que existe dentro da tua vida. Comece o seu dia abençoando, sabe, abençoa aqueles que você conhece, abençoa. Começa de manhã já dizendo, olha minha esposa, se você tem esposa, eu te abençoo em nome de Jesus. Você tem namorada, namorado, olha, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua semana. O Senhor nos ensinou isso. Eu falei assim, olha, dê a bênção. Moisés já começou a abençoar. Moisés já ensinou o povo a abençoar. Pena que o povo só queria ser abençoado, né? Eles não tinham muita força para abençoar ninguém. Mas eles estavam diante de um grande homem, um abençoador. E nós temos que fazer isso, nós temos que ser agente de milagre, nós temos que ser aqueles que abençoam os outros. Abençoe os outros, sabe? Isso, o que você está fazendo? Você está testemunhando em meio à dificuldade, viu? Intensifica suas orações, igreja, vamos nós como igreja do Senhor, vamos intensificar nossas orações, tá? Vamos intensificar nossas orações. E vamos manter os nossos olhos na eternidade, porque é na eternidade que nós temos as promessas do Senhor. Ele tem promessa para a minha vida e para a tua vida. Se Ele tem promessa para as nossas vidas, elas vão acontecer. Eu não consigo enxergar, se esforça, irmão. Por isso que tem aquele versículo que diz assim, esforça-te. Desperta tu que dorme. O Senhor é muito sábio em falar essas coisas. Eu tenho certeza que todos nós estamos aprendendo grandes lições nesse momento, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá, neste momento, de fazermos a diferença. Sabe, de chegar e falar assim, olha, mesmo em situações tão difíceis, eu quero fazer a diferença, Pai. Eu quero que as pessoas olhem para mim como um homem de Deus,
se for mulher, como uma mulher de Deus, alguém que tenha sempre uma palavra de ânimo para dar, alguém que tenha sempre uma palavra abençoadora, porque quando nós agimos dessa forma, a vida se transforma, a vida fica linda. Parece que um arco-íris do Senhor se abre diante de nós. Às vezes eu ando por lugares tão feios, gente, mas tão feios que eu nem vou falar onde, porque às vezes pode ser alguém aqui que já morou naquele lugar, ou você já passou, né? Eu já falei até para o pastor Luiz, falei, pastor Luiz, tem uns lugares lá em Guarulhos que é feio pra caramba, né? Ele falou, é mesmo, viu? Tem uns lugares lá feios que dói. Mas você sabe que eu já passei assim por tantos lugares assim, lugares bonitos, né? Mas lugares assim muito feios, muito estranhos, né? Lugar assim que até falava assim, ó, o teu limite para sair daqui é 5 horas da tarde. Passou das 5, fica onde você está. Porque senão a chapa esquenta nesse lugar. Mas eu procuro sempre sair assim com o meu coração aberto. Isso não significa que eu não estou passando por problema, que eu não estou passando por dificuldades. Mas eu sempre saio e falo assim, Senhor, me dá a oportunidade de eu ser luz por onde eu passar. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Que às vezes eu chego em alguma empresa e quem vai me atender é o porteiro. E devido ao tempo já que eu estou trabalhando, né, esse mesmo porteiro, ele chega e fala assim, glória a Deus, tudo bem, meu irmão? Olha que coisa agradável, tão gostosa. Mesmo aqueles que são mais incrédulos, que ainda não professam a fé, mas eles olham para você e te tratam bem. Por que tratam bem? É uma troca de amor. Você dá aquilo que você tem. Amor está sobrando na tua vida? Está sobrando amor na tua vida? Se está sobrando amor na tua vida, então não é para sobrar, porque o Senhor ele diz, olha, você tem que repartir. Você tem que repartir o amor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e compartilhar ele. Nada como um bom dia, ou uma boa tarde. Olha, que bom te ver. Nossa, você está por aqui, olha, que bom. As coisas vão se ajeitando, todo mundo vai trabalhando a teu favor. Porque você é egoísta? Porque você está fazendo aqui? Não, porque é normal. O cristão ele tem que ter esse coração. Ele tem que ter esse coração que na verdade é um coração perdoador. Eu não estou falando isso porque eu sou melhor que vocês, de forma alguma. Mas eu estou citando exemplos de alguém que já está na terceira idade e que pode dizer para vocês com toda segurança. Olha, um dia eu estava descendo a rua da minha casa, tem um ônibus passando assim, parou do lado. Quando eu olho para esse ônibus, quem que eu vejo nesse ônibus? O motorista. Está ali o homem lá, o Jairo lá. Passei lá, Bibi, é ou não é? E ele lá. Você acredita que naquele dia eu estava indo para São Paulo? Meu dia mudou. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque ele me cumprimentou, ele me viu, me cumprimentou. Eu tenho certeza que ele falou, olha, vai com Deus. E eu também já abençoei dali. Então nós temos essa disposição, nós temos que fazer isso. Porque isso é vida, e isso gera vida. E isso é você se eternizar na vida das pessoas. Amém, queridos? Leva hoje esse tempo, tudo aquilo que você ouviu aqui, leva para a tua casa, tá? Este é um tempo, olha, o Senhor está preparando esse tempo para nós, porque é um tempo que a igreja vai brilhar. Vai brilhar. Por que a igreja vai brilhar? Porque cada um de vocês vão refletir a luz do Senhor. Então nós vamos usar esse tempo de dificuldade, esse tempo de desespero que o mundo vê em amor, em certeza, em confiança e em esperança. E quando nós vamos agir, quando nós agimos assim, a luz do Senhor brilha sobre nós. E onde quer que você vá, você é luz. Você é luz nas trevas, na escuridão. Sabe, aqueles que não conhecem o Senhor ainda, eles vão olhar para você e vão falar, não, ele tem alguma coisa diferente. E você vai dizer, olha, o que é diferente está aqui guardadinho no meu coração, mas eu posso repartir com você, se você quiser, eu posso falar. E abre a sua boca.
Então é um tempo que a igreja, ela está tendo, o Senhor está dando esse tempo para a igreja brilhar, tá? Lembre-se sempre que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você, essas palmas é para o Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje cheio da esperança, cheio do amor de Deus na sua vida, cheio da certeza de que se você está de pé é porque o Senhor confiou algo para você, para orar pela paz mundial, pela paz, e que aqueles que ainda não professam a fé em Cristo Jesus venham se entregar a Ele, e que as guerras venham cessar, porque para o Senhor basta uma ordem, um pedido: o mar se acalma, o vento para. Essa certeza que você precisa ter. Você está de pé com um propósito. Receba esse propósito do Senhor.